Olá, queridos alunos. Vamos então à correção da nossa avaliação mensal, né? Vou fazer detalhadinho aqui cada exercício e provavelmente serão 2 ou 3 vídeos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Numa turbina, o vapor de água é admitido a 800 Kelvin, que a gente já tem nossa temperatura quente, certo? 800 Kelvin. E é expulso a 400 Kelvin, então nós temos nossa temperatura fria. Lembrando que este aqui é um probleminha de ciclo de Carnot, né, galera? Muito bom. Se o rendimento real dessa turbina é de 80% do seu rendimento ideal, ou limite, fornecendo-se 100 kJ de calor à turbina, ele poderá realizar um trabalho igual a... Então vamos lá, galera. Vamos lembrar então as nossas relações matemáticas que descrevem esse problema. Então a gente tem que o ciclo de Carnot tem um rendimento calculado pela seguinte equação, né? 1 menos temperatura quente, ou temperatura fria sobre temperatura quente, certo? E a gente sabe que o rendimento real, né, vamos chamar esse rendimento de Carnot de ideal, certo? E o rendimento real desta turbina é de 80% do rendimento ideal, né? Então a gente pode escrever assim, ó. Pode escrever, por exemplo, 0,8 vezes o rendimento ideal, tudo bem? Ele vai ser 80% do rendimento ideal. Vamos lá então substituir os valores e calcular, né? Então vamos calcular primeiro o rendimento ideal. Vai ser 1 menos 400 divididos por 800. Aqui a gente já está no sistema internacional, que é Kelvin, né? A unidade de temperatura. Então nós vamos ter o seguinte, né? O rendimento ideal vai ser 1 menos, quanto que dá 400 dividido por 800? Ó, corta 0, fica 1 menos 4 dividido por 8, que é 0,5. Portanto, o nosso rendimento ideal será, vamos escrever aqui, ó, 0,5, né, gente? 1 menos meio dá meio, certo? Para terminar, então, a gente faz aqui, ó, o rendimento real, que é o quê? 80% dos 50%. Beleza? Muito bom. Como é que vai ficar isso aqui, gente? Ó, faz assim, ó, ignora as vírgulas, faz 8 vezes 5. 8 vezes 5 dá 40. Agora coloca lá, tem uma casinha depois da vírgula, duas casinhas depois da vírgula. Então a resposta é 0,40. Ou seja, em porcentagem seria 40%. Tudo bem? Então o rendimento real dele é de 40%. Vamos colocar aqui em porcentagem. E vamos lembrar, gente, ó, se foi colocado, o que ele quer saber é quanto desse calor aí que é fornecido vai ser realmente transformado em trabalho, né? Que é o tal do rendimento, quanto que ele está realmente transformando em trabalho. Se ele coloca 100 joules, 100 kilojoules, né? Ele vai só transformar 40% disso em trabalho. Quanto que é 40% de 100? É 40, né? Então vamos colocar aqui, ó, 40%, só colocar mais organizadinho aqui para a gente poder organizar melhor a resolução do problema, né? Então, ó, a gente só precisa calcular quanto que é 40% de 100 kilojoules. E aí fica fácil, né, gente? Quanto que é 40% de 100? 40% de 100 é 40 mesmo, né? Então, 40 kilojoules. Pronto, resolvido. Letra C. Vamos para o próximo probleminha. Galera, a gente tem uma situação bem parecida aqui. A única diferença aqui é que a gente está falando de ciclos do motor, tá? Mas é a mesma ideia, tá bom, gente? No primeiro problema também poderia se referir a um ciclo, tá? Provavelmente se referir a um ciclo, né? Então vamos lá. Uma máquina térmica funciona entre as temperaturas de 527 graus Celsius e 27 graus Celsius. Essa máquina recebe em cada ciclo 80 joules de energia da fonte quente. Seu rendimento corresponde a 4 quintos da máquina de Carnot. Calcule o trabalho realizado por essa máquina em cada ciclo. Muito bom, vamos dar uma olhada então nos dados. Ó. Galera, a gente tem aqui temperatura quente, certo? Que é 527 graus Celsius. Lembrando que a gente vai precisar transformar em Kelvin, então já vamos fazer isso, né? Então, temperatura quente é só você somar 273, né? 527 já ajuda, é um valor fácil para somar 273 aqui. Vai dar, ó, mais 273 vai dar 800, é isso? 800 Kelvin. Muito bom. Nossa temperatura fria vai ser de 27 graus Celsius. Você somando aí 273, nós vamos ter então, ó, uma temperatura fria de 300 Kelvin, certo?
Certinho. Muito bom, gente. Então, já temos aqui a temperatura quente e a temperatura fria. A gente sabe que o calor recebido em cada ciclo é 80 joules. E a gente sabe que o rendimento real, né? O rendimento real dessa máquina é de 4/5 do ciclo de Carnot, que é o nosso rendimento, que a gente está chamando de rendimento ideal, né? É o máximo possível para ser alcançado. Então vamos lá, vamos calcular então o nosso rendimento ideal, né? O ciclo de Carnot. Então, o rendimento ideal vai ser 1 menos a temperatura quente ou temperatura fria, dividido pela temperatura quente. Vamos lá substituir então os valores, né? 1 menos temperatura fria, quanto é? 300 Kelvin. Temperatura quente, 800 Kelvin. Corta zero, corta zero. Galera, é só a gente dividir o 3 por 8, né? Então a gente, deixa eu anotar aqui do ladinho, ó, vai ficar eficiência ideal no ciclo de Carnot é 1 menos... Por uma questão de conveniência, a gente tem uma sugestão aqui. 1 menos 3 oitavos, a gente cortou os dois zeros aqui, ó. Você pode pensar assim, ó. Vamos tentar deixar em forma de fração. Então, o nosso rendimento ideal será 1, que seriam 8 oitavos. Estou transformando aqui na mesma base que a outra fração. Menos 3 oitavos. Então, o nosso rendimento ideal é de... Quanto que é 8 oitavos? Tira 3 oitavos, sobram 5 oitavos. Muito bom. Por que a gente fez isso? Porque, galera, o rendimento real vai ser 4/5 disso. Né? 4/5 de 5 oitavos. E aí fica fácil, né, quando a gente tem fração. Fração ajuda muito, viu, gente? É interessante a gente se acostumar com o uso de frações. Senão a gente ia colocar com um número decimal e ia deixar tudo complicado, né? Então vamos lá calcular então nosso rendimento real. Que vai ser 4/5 do nosso rendimento ideal, que é de 5 oitavos. Tá? Vamos lá, multiplicação de frações, né? É só multiplicar o de cima, numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Então, nosso rendimento real vai ser 4 vezes 5, 20. 5 vezes 8, 40. E olha que legal, corta zero, corta zero. O nosso rendimento real é de 2 quartos, que é a mesma coisa que 0,5, né, gente? 2 dividido por 4 é 1 meio, né? É metade. 50% então é esse rendimento. E agora fica fácil, galera. Por quê? Porque ele quer saber qual o trabalho realizado em cada ciclo. Cada ciclo tem 80 joules, então é só calcular, né, o trabalho de cada ciclo vai ser 0,5, 50% de 80 joules, ou seja, 40 joules. É este o trabalho realizado. Né? Você fornece 80 joules para esta máquina térmica, só que só 50% é aproveitado. 40 joules se transformam em trabalho. Os outros 40 são perdidos no ambiente, no calor da máquina, a máquina esquenta, o ambiente esquenta, certo? São dispersados, né? São desperdiçados, tá bem? Vamos para o próximo probleminha, vamos lá. Vamos à leitura do próximo problema. Um motor de avião com funcionamento a querosene apresenta o seguinte diagrama por ciclo. Aqui a gente tem o nosso ciclo, né? Uma determinada quantidade de energia, de calor, é colocada no motor, uma parte dela é desperdiçada e outra parte se transforma em trabalho. Né? Então, vamos lá. A energia que faz a máquina funcionar provém da queima do combustível e possui um valor igual a 6 vezes 10 a quarta joules por quilograma. Né? Então, para cada quilograma desse combustível, ela produz 6.000, ou 6.000 não, né? 6 vezes 10 a quarta é 60.000 joules, tá bom? E aí a pergunta é qual que é a quantidade de querosene consumida em cada ciclo, em quilogramas, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, galera, se este motor em cada ciclo está desperdiçando 4.000 joules e 8.000 joules estão sendo transformados em trabalho, vocês concordam comigo que a quantidade de energia que está sendo colocada aqui, né, que está sendo inserida nesse motor, é a soma desses dois? Né? Então, o total aqui vai ser o 8.000 mais o 4.000. Quanto é que dá isso? Bem, nosso total aqui de energia, né, é de energia total. Energia total. Ou calor, tá, gente? 12.000 joules. Certo? Então, aqui, ó, são 12.000 joules que estão sendo colocados. Tudo bem?
Feito isso, a gente tem que pensar o seguinte. Bem, tem 12 mil joules que são consumidos a cada ciclo, certo? E a gente sabe que 1 quilograma deste combustível gera 60 mil joules. Né? Então, quanto de querosene realmente é consumido aqui? Certo? E a gente precisa pensar o seguinte, não são 60 mil consumidos, né? Certo? Ou melhor, então não vai usar 1 quilograma de querosene, vai usar uma fração dele. Porque 1 quilograma, vamos anotar isso, 1 quilograma gera 60 mil joules de energia, certo? A pergunta é, quantos quilogramas então vão gerar esses 12 mil joules? Tudo bem? Entenderam a ideia? Não vai ser 1 quilograma, vai ser menos do que isso, né? Escrevendo isso como uma proporção, galera, a gente vai ter o seguinte, ó, 1 sobre x igual a 60 mil sobre 12 mil, beleza? Multiplicando aqui, ó, cruzado, vai ficar 60 mil x igual a 12 mil, né? 12 mil vezes 1, certo? Dá pra gente cortar todos esses zeros aqui, ó, galera. Cortar todos esses zeros. E agora é só passar o 6 dividindo 12, né? Então fica 12 dividido por 6. Desculpa, agora que eu percebi que eu cortei um zero a mais aqui, né? Por isso que tinha dado errado. Então, na verdade, fica assim, né? Ó, cortei 3 zeros aqui, cortei 3 zeros aqui. Então, passou 60 dividindo, né? Galera, 12 dividido por 60, quanto é que dá isso? Nosso x aqui, quanto dá 12 dividido por 60? Para você não ficar tão dependente de calculadora, você pode simplificar esta fração. Dividindo por 12 aqui em cima, dividindo por 12 embaixo, você vai ter 1 sobre 5, que é igual a 0,2. Né? Pronto, resolvido. Letra B, 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Né? Muito bom, vamos para o próximo exercício. Vamos lá, galera. O edifício monumental localizado em um shopping. Ah, só uma coisa, tá? Que faltou no outro. Só a gente colocar aqui, ó, galera. Por causa do tempo, às vezes eu estou correndo. Quilograma, né? Só não esqueça que é um quilograma. São 0,2 quilogramas, ou seja, 200 gramas aí, né? Vamos lá, agora sim. Então, o edifício monumental, localizado em um shopping de São Luís, Maranhão, iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de comprimento de 80 metros. Então, a gente tem lá um edifício, certo? E a sombra dele aqui, ó. Então, a sombra tem 80 metros, certo? Simultaneamente, um homem de 1,80 m de altura, que está próximo ao edifício, projeta uma sombra de 3,20 m. Estou desenhando aqui um homem de 1,80 m, certo? 1,80 m, 1,80 m. Ele gera uma sombra de 3,20 m, beleza? Vou fechar aqui o triângulo, tá? Por que os dois triângulos são semelhantes? Porque o Sol está iluminando, está tão distante que os raios chegam paralelos, né? Então a gente pode dizer que este ângulo aqui é igual a este, bem? Então os dois são triângulos semelhantes, porque este ângulo também é igual a este, né? Quando a gente tem dois ângulos iguais, a gente tem um caso ângulo-ângulo, então os dois triângulos têm um terceiro ângulo semelhante, tá? Ou igual, né? Congruente. Então esses dois triângulos são semelhantes, tá? Galera, ele pede o valor correspondente à altura do prédio. Vamos chamar a altura de H aqui, certo? Vejam bem, quando a gente tem dois triângulos semelhantes, a razão entre os lados correspondentes tem que dar sempre o mesmo número. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, esse 80 metros, 80, e dividir pelo lado correspondente do outro triângulo, 3,20, essa divisão tem que dar o mesmo número que o H, certo? O valor de H dividido pelo 1,80, que é o lado correspondente. Tudo bem? Tranquilo isso? Então a gente multiplica em cruz e vamos lá fazer essa continha aqui. Então vai ficar, ó, multiplicando em cruz, 80 vezes 1,8, ou 1,80, igual a 3,2 vezes H. Então para isolar o H é só a gente passar esse 3,2 dividindo. Vai ficar 80 vezes 1,8 dividido por 3,2. Vou dar uma corridinha aqui e já vou colocar o resultado direto, galera. Multiplicando esses valores aqui de cima e depois dividindo por 3,2, o resultado será de 45 metros, galera. Ou seja, a resposta correta, letra C. Muito bom, vamos para o próximo vídeo, parte 2.